graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário, mais uma vez aqui, falando com vocês nesse mês da Reforma Protestante, continuando com as meditações na Epístola aos Gálatas. E hoje continuaremos assim falando sobre essa epístola, que é uma epístola muito importante para entendermos a natureza da justificação pela graça mediante a fé e suas implicações para a nossa vida. E agora estamos nesta meditação, nestas meditações, falando sobre os aspectos da mensagem do Evangelho. Então, nesses aspectos, a gente vai estar vendo agora Gálatas 4, versículos 8 ao 11. Vamos estar vendo agora. Gálatas 4, versículos 8 ao 11, que diz assim: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus como estáis voltando, outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós ter eu trabalhado em vão para convosco. Então quer dizer, Lutero, que interpretou essa epístola, e também João Calvino, que interpretaram essa epístola, os reformadores em geral, eles levam em consideração que a aliança da graça, dividida em duas dispensações, que são a dispensação do Antigo Testamento e a dispensação do Novo Testamento, verifica-se que a dispensação do Antigo Testamento toda ela estava centrada nos cerimoniais e nas leis civis do Antigo Testamento. Agora, já com a nova dispensação, que é a dispensação do Novo Testamento, nós percebemos que todas as festas, todos os rituais e cerimônias judaicos eram rituais transitórios. E o apóstolo Paulo, ele assevera aos Gálatas que eles estavam se deixando escravizar novamente por rudimentos pobres, ou seja, ensinamentos pobres, práticas pobres que não revelavam a riqueza, a grandeza da graça de Deus, a riqueza, a grandeza do poder de Deus, a riqueza, a graça e a manifestação de Cristo. Então, o que podemos ver aqui, olhando mais uma vez para esses versículos? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de que todos os deuses do mundo, chamados deuses, as chamadas entidades, todas essas coisas, não são deuses de verdade. São apenas coisas que nos afastam do verdadeiro Deus. E aí o que diz? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, e aí ele faz a pergunta: como estás passando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Rudimentos são o quê? Ensinamentos, práticas. Então o que diz? A graça de Deus, ela nos leva a um patamar maior. Um patamar em que nós sabemos que a nossa justiça não depende dos nossos méritos ou das nossas boas obras. A nossa justiça está firmada na obra de Cristo Jesus, em ter nascido homem, em ter obedecido toda a lei e ter sofrido o nosso justo castigo contra o pecado, que foi morrer na cruz do Calvário. Então toda esta obra de Cristo é que nos faz ser merecedores de Deus, ou merecedores das bênçãos de Deus. Não somos merecedores por nossa bondade, somos merecedores pela obra que Cristo Jesus realizou. E assim fomos aceitos por Deus. Então quer dizer, hoje quando nós colocamos certas ênfases em queremos retornar à festa como tabernáculos, a festa como, no caso, Hanukkah, festas como Purim e tantas outras festas judaicas, isso não representa nada para nós, porque a nossa única festa é, na realidade, as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Essas, de fato, sim, as nossas festas, as nossas ordenanças, as nossas cerimônias que Cristo ordenou para que realizássemos. Quando Jesus disse em Mateus 28, 18, E depois fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Versículos 18 e 19 do capítulo 28 de Mateus. Quer dizer, esses são os rudimentos da graça. Rudimentos da graça, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Rudimentos da graça, entendermos que não merecemos nada, só Deus merece toda a honra e toda a glória. Então, retornarmos a simples cerimoniais judaicos não nos torna justos diante de Deus. O que torna justos diante de Deus é a obra de Cristo, e recebendo ela pela fé. Por isso que o apóstolo diz: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós ter eu trabalhado em vão para convosco. Quer dizer, o trabalho produtivo é o trabalho de vivermos pela graça e entendermos que somos a habitação do Espírito Santo para produzir o bom fruto. Fruto de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. Como vamos ver mais à frente. Quer dizer, viver Cristo é não viver em cerimoniais, mas viver pela fé no Salvador, obedecendo seus ensinos puros e simples que encontramos na dispensação do Novo Testamento. É segurança para nós. Por isso que ele chega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas por quê? Porque ele diz: não se turbe o vosso coração, versículo 1. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu não vou lhe teria dito. Tendes paz. Deus abençoe. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.